Graça e paz para você, meu amigo, e a bênção de Deus esteja na tua vida e na vida de toda a tua família. Eu quero compartilhar com você uma mensagem da parte de Deus, uma mensagem bíblica, que tem como tema o que o pecado faz. O pecado, meu amigo, é a força mais destrutiva do universo. Nós sabemos que existem muitas coisas diferentes no meio dos homens. Atitudes, comportamentos, conduta, pensamentos. Mas a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Então eu quero tomar como base o versículo 19 do capítulo 6 da carta aos Romanos. Carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, que diz o seguinte, o versículo: Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, o que o pecado faz? Nós podemos observar que o pecado rouba a paz. Muitas das vezes, essas inquietações, angústias, toda essa problemática que cerca o ser humano, a origem é o pecado. É a desgraça do pecado. É a desobediência ao Deus Todo-Poderoso. Então, o pecado, ele rouba a paz. Você vê aquele homem, aquela mulher inquieta, perturbada, angustiada, com os problemas, com as dificuldades. Quando você vai procurar a fonte, a origem, é o pecado. Diferente daquele homem, daquela mulher que tem comunhão com o Altíssimo, que obedece à palavra de Deus, que não anda pelo caminho do pecado, que tem paz, que tem alegria, mesmo às vezes cercado por problemas, mas a paz que excede todo o coração, como diz mesmo o apóstolo Paulo, ela está dentro do coração deste homem que tem a presença de Deus, que não anda pelo caminho do pecado. O pecado também, ele é tão terrível que ele quebra a comunhão. Ele quebrou a comunhão que Adão e Eva tinham lá no Jardim do Éden, o primeiro casal. Havia uma comunhão, havia um laço um vínculo muito forte com Deus, mas o pecado veio, quebrou esta comunhão, quebrou este vínculo e o homem se desgarrou-se. Então o pecado faz isso, ele quebra a comunhão. Ele quebra a comunhão do homem para com Deus. O pecado também ele escraviza. Olha o versículo 19 que nós temos lido nesta oportunidade. Diz o seguinte, Paulo dizendo, Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Assim oferecei agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Paulo aqui está dizendo que o homem sem Deus, ele oferece o seu corpo, os seus membros na escravidão da impureza, da maldade para a maldade, ou seja, no pecado. Então, o pecado ele escraviza. Às vezes a pessoa diz assim, não, eu bebo porque tenho liberdade para beber. Eu uso entorpecente porque eu tenho liberdade para usar. Eu faço isso, eu faço aquilo porque eu tenho liberdade. E quando você observa ao pé da letra, ele faz esse algo delituoso, não é porque ele tem liberdade, mas é porque ele é escravo, escravo do vício, escravo da maldade, do pecado. Isso sim. Então, o pecado ele faz, ou seja, ele leva o homem à morte.
No mesmo capítulo 6 de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o pecado, ele leva à morte. O fim, o salário, a recompensa do pecado é a morte. Esta morte aqui não é a simples morte física, não. Essa morte aqui é a morte eterna. É quando este homem, esta mulher, vai ser lançado no terrível lago de fogo de sofrimento eterno. Separação de Deus e sofrimento eterno. Então, o pecado ele faz também destituir o homem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, a palavra de Deus diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Foram destituídos da glória de Deus. Mas através da obra vicária de Cristo, do sacrifício de Jesus, este homem pode ter o retorno, a comunhão, a paz, a reconciliação com Deus, somente pelo sacrifício de Jesus, pela obra de Cristo. Então, você viu aqui o que o pecado é capaz de fazer na vida do ser humano. E somente Jesus pode mudar essa situação. Você quer mudar? Você quer passar da morte para a vida? Você quer passar das trevas para a luz? Você quer passar do mundo perdido para a presença do Altíssimo? É através do Senhor Jesus, o Filho do Altíssimo. Não deixe de fazer a sua decisão por Cristo, ainda hoje, nesse exato momento, porque amanhã pode ser tarde demais. O pecado destrói, o pecado corrompe, o pecado escraviza, cega a pessoa, tira a pessoa da presença de Deus. Mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do inimigo. E você, em Jesus, pode ter a salvação da tua alma, o perdão dos teus pecados e o teu nome escrito no livro da vida. Fique com essa mensagem. Guarde bem no seu coração. Essa mensagem é uma mensagem transformadora que provém das Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. E eu convido você a compartilhar o nosso conteúdo e se inscrever no canal para que você seja mais abençoado, para que você nos ajude cada vez mais a levar avante a outras pessoas a pregação do Evangelho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.